Prezados irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião após essa preparação. E como um servo de Deus disse no passado, nosso santo rei Davi, que nos momentos em que ele estava participando da reunião, era como se no céu já estivesse, irmãos, recebendo conselhos, o alento, a paz, felicidade, a alegria que ele sentia, irmãos, em participar, e a sua alma ficava radiante de alegria, irmãos. E na reunião apostólica não é diferente, é a mesma coisa. Aqueles que sentem alegria, felicidade, aquela paz, aquele contentamento de estar aqui conosco, irmãos, é a bênção do nosso Deus, é a alegria do Pai Celestial ao ver seus filhos reunidos na igreja. E Ele abençoa, Ele fortalece, Ele ajuda para que tudo dê certo, irmãos. Por isso, irmãos, vamos aproveitar esses momentos. Desejo que as bênçãos do nosso Deus, que aqui está, as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, esteja com todos nós nesta oportunidade, e que todos nós saibamos aproveitar esses momentos de paz, de alegria, para que quando encerrarmos nossa reunião, possamos afirmar como afirmou o rei Davi, pois ele voltava, quando terminava a reunião, irmãos, ele voltava para a sua casa com a sua alma cheia de alegria, não vendo a hora, não vendo o dia de novamente estar na casa do Senhor, para assim receber mais bênçãos dos céus. Irmãos, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos e que sejam todos muito bem-vindos, e aproveite estes momentos de nossa reunião para o seu enlevo, para o nosso enlevo espiritual. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. E vamos consagrar nossa reunião com uma oração. Em sentido de reverência, oremos ao Criador. Glorioso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, expressando gratidão, amor, reconhecimento ao Senhor Deus, pela oportunidade que estás nos oferecendo, nesta manhã, de podermos aqui nos reunirmos na Tua Santa Igreja, para te servir, para te adorar, para receber bênçãos preciosas, para passarmos momentos de alegrias, de bênçãos preciosas, momentos de paz e também de instruções, ó Pai, para assim enchermos a nossa alma e o nosso espírito com Tuas virtudes tão sublimes. Por isso, ó Pai, estamos muito contentes e expressamos ao Senhor Deus
e ao seu Santíssimo Espírito toda a nossa adoração, veneração e exaltação, adorando também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a nossa Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, e suplicando tuas santas bênçãos, ó Pai, para a nossa santa reunião, através desses santos poderosos, e que o Senhor Deus também aqui esteja, através dos santos, ó Pai, enviados por Ti, a comitiva celestial, esteja aqui conosco, ó Pai, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando o alento da vida, para seguirmos em frente com coragem, com ânimo, com dedicação e com muita santidade. Pedimos pelos atos da nossa reunião, parte do púlpito, parte musical, parte dos obreiros, ó Pai, para que tudo possa transcorrer de acordo com Tua santa e soberana vontade, e ao encerrarmos a reunião, possamos estar com nossa alma reabastecida, com Tua graça, com Tuas bênçãos tão preciosas para a nossa vida. Lembramos de todas as reuniões que irão assim transcorrer durante todo esse dia de domingo. Ó Pai, que a graça, a bênção do Senhor, da Santa Avó, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e do Irmão Aldo, esteja com todo o nosso povo, e para estes momentos tão alegres e sublimes que iremos passar nesta reunião, só temos a agradecer a Ti por tudo que o Senhor Deus está nos proporcionando nesta oportunidade. E assim sendo, declaramos consagrada e iniciada a nossa santa reunião desta manhã. Amém. Igreja Forte, o número 1 do nosso inário.
Prezados irmãos e irmãs, nossos espectadores e internautas, nesse momento de nossa reunião, passaremos, irmãos, para a parte da mensagem que está neste boletim. E é uma mensagem muito linda, uma mensagem de profunda reflexão para todos nós que estamos nessa caminhada para o reino dos céus. Em outras palavras, para todos nós que estamos nos preparando para um dia adentrar ao reino celestial. A mensagem que iremos meditar nesta oportunidade, tem o título A Porta dos Céus. E é uma mensagem, irmãos, com palavras do santo irmão Aldo, se referindo à porta dos céus. O santo irmão Aldo, quando fisicamente entre nós, nos deu uma lição com palavras de grande sabedoria. As portas da Igreja Apostólica estão abertas para todos, mas e a porta dos céus? Se abrirão para a sua pessoa? São palavras do irmão Aldo. Essa afirmação nos conduz a uma reflexão espiritual profunda. A igreja é o lugar onde todos são acolhidos, independente de sua condição, pois o Evangelho de Cristo é inclusivo e chama a todos para a salvação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. No entanto, estar presente na igreja não garante, por si só, a entrada no reino dos céus. A verdadeira preparação para que as portas celestiais se abram está em viver a fé com obediência, disciplina e santidade. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A Igreja Apostólica, instituída por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, oferece a doutrina que edifica a fé e fortalece o espírito, e a disciplina que honra e moraliza o viver cotidiano de um filho de Deus. Ambas estão fundamentadas nas leis e mandamentos do nosso Pai Celestial, que nos ensinam a amar, servir e obedecer. Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E o apóstolo São Tiago reforça: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, não basta ouvir ou estar presente, é necessário viver e praticar. A doutrina nos orienta a permanecer firmes na fé, nos dando sabedoria e entendimento, rejeitando o pecado e buscando a consagração e a santidade, enquanto a disciplina nos guia para uma vida honrada, moralizada e digna, refletindo o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Quem vive segundo essas condições, demonstra obediência e fidelidade ao Evangelho,
e a obra santa que Jesus estabeleceu por meio da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. O apóstolo São Paulo nos inspira com seu testemunho, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada ou reservada. Assim, compreendemos que as portas da igreja estão abertas para acolher a todos, mas a porta do céu se abrirá somente para aqueles que, além de entrar na igreja apostólica, permanecem fiéis, obedientes e disciplinados, vivendo em conformidade com a vontade do Criador. Que cada um de nós examine sua vida e se pergunte: estou apenas entrando pelas portas da igreja ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abra para mim? Estar na igreja é o primeiro passo, mas não o suficiente. É necessário que cada irmão se comprometa com uma vida transformada pelo Evangelho do Reino dos Céus, deixando que Cristo Jesus, a Santa Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo sejam o sustentáculo da fé e disciplina em seus pensamentos, palavras e ações. Somente assim a porta dos céus se abrirá e a promessa da vida eterna será realidade para os fiéis apostólicos. Prezados irmãos, irmãs e espectadores, uma mensagem de uma profunda reflexão, irmãos, pois nós participamos das reuniões apostólicas, somos apostólicos da Santa Rosa e também do Santo Profeta Irmão Aldo. E para aqueles que participam do ministério apostólico, qualquer cargo, irmãos, ainda tem uma responsabilidade maior, porque decidiu trabalhar, ajudando na obra do Consolador, irmãos. E a igreja, como lhes disse, é o reino dos céus na terra, né, irmãos? Aqui é o lugar santíssimo, onde o nosso Deus e o seu Santíssimo Espírito se manifestam, através dos santos que receberam o galardão de servir. Estes santos, eles constantemente são escalados para virem participar das nossas reuniões, irmãos. E eles representam o nosso Pai, o seu grande poder. Existem ocasiões também, nas reuniões apostólicas, que o Espírito Santo do Pai e o nosso Deus também vem participar, irmãos. E quando o nosso Deus, com seu Santíssimo Espírito, está participando da reunião, logicamente pelo mérito da igreja, de todos, a gente sente uma diferença, irmãos. Nossa, uma diferença tão grande, porque é uma unção transformadora, irmãos. Transforma a nossa vida, o nosso pensamento. A gente esquece dos dilemas da vida, do corre-corre do dia
da semana, vamos dizer assim, e fica naquela, assim, embalados por esse amor divino e celestial, pela presença do Espírito Santo do Pai na reunião, irmãos, que a vontade que a gente tem, irmãos, é de que a reunião se prolongue, que, por exemplo, fique 2, 3, 4 horas, porque, irmãos, é a presença, é o poder de Deus se manifestando, ungindo a nossa alma, o nosso espírito, nos fortalecendo na fé, na coragem, nos dando sabedoria para a gente viver aqui nesta terra uma vida feliz, abençoada e muito honrada. Então aqui é o reino dos céus. Como tem o hino do coral, venha de onde vier, esteja de onde quiser, irmãos, aqui é o reino dos céus, aqui o nosso Deus está. E na reunião apostólica, irmãos, quando nós estamos nos preparando, lá na sua casa, quando os irmãos estão se preparando, o anjinho protetor que está conosco constantemente, ele muito se alegra, sabia? Ele fica contente porque está contemplando a gente, se preparando. Eu vou para a igreja, aí vai tomar um banho, vai se ajeitar, vai se arrumar para vir participar da reunião. O anjinho protetor fica tão contente para vir para a reunião, irmãos, vir com a gente para a reunião, porque aqui ele vai encontrar com outros santos, e quem sabe até com o nosso Deus, irmãos. E quando o obreiro, escalado na porta, abre a porta, o santo, ou os santos, vamos dizer assim, que tiveram a atribuição de ajudar aquele obreiro no serviço de recepcionar a irmandade, ele já está ali, irmãos, na entrada da porta, na entrada do templo, vamos dizer assim, esperando o irmão escalado para abrir a porta, para ele poder adentrar a esse templo, porque no reino dos céus, irmãos, tudo é feito com respeito. Aqui é um lugar santíssimo, mas ele espera a contrapartida. Não, vamos esperar o obreiro abrir para mim poder adentrar, irmãos. E falando à igreja de como é o reino dos céus, falando à irmandade e também aos nossos internautas e espectadores de como é o reino dos céus. No reino dos céus todos são santos, cada um tem suas atribuições, irmãos. Cada santo tem a sua missão, irmãos. Os que receberam o galardão de servir, irmãos, eles participam das nossas reuniões, eles nos abençoam, nos fortalecem, eles nos protegem, nos guardam, nos livra de todo o mal. Mas no reino dos céus tudo é organizado de uma maneira perfeita, irmãos. Nos céus ninguém faz o que quer. Até certa vez a irmã Odete fala de uma apostólica que subiu para o reino dos céus, terminou sua missão aqui na terra, subiu ao reino dos céus e ganhou o galardão de servir. E ganhou o galardão de servir, de proteger, de amparar. Só que é para proteger e amparar aqueles que o nosso Deus determina. Então o santo não faz o que quer. E aquela santa, quando ela estava aqui na terra, ela queria proteger os seus parentes. Olha só que coisa. Aí não pôde mais vir, irmãos, porque está contrariando a vontade do Pai, do nosso Deus. Se recebeu uma missão para fazer aquilo, faça, irmãos. Aqui na igreja também não é diferente, irmãos. Cada um tem a sua atribuição.
Aqui eu não disse que eu disse que é o reino dos céus, irmãos. Então cada um tem sua atribuição. Os obreiros de servir, de abrir a porta, servir na mesa, servir na secretaria. Os membros têm também suas atribuições de participar da reunião, de ajudar na obra, colaborando, irmãos. Os coristas, músicos, regentes, que trabalham na parte musical, irmãos, cada um tem a sua parte, né, irmãos? E precisamos trabalhar unidos, porque no reino dos céus existe a mais perfeita união e a mais perfeita ordem. Por isso que aqui, irmãos, na hora da reunião, tudo transcorre na maior harmonia e perfeição, porque a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, nosso Deus, está amparando e tomando conta de cada coração, de cada irmão, de cada irmã, irmãos, e como diz, cada um tem sua atribuição. O pastor fazer a reunião, realizar a reunião, a parte técnica, áudio, imagem, cada um tem a sua atribuição na reunião, irmãos. Nos céus também é assim. Mas como eu estava falando, irmãos, do obreiro que vem abrir a porta, que o santo já vem, espera abrir a porta para ele adentrar e ficar ali, fortalecendo o obreiro para recepcionar a irmandade. E podemos imaginar, irmãos, que quando a irmandade está chegando, é Jesus, irmãos, ou o santo que foi escalado pelo Pai, que está ali, irmãos, dizendo assim, quando a gente cumprimenta o obreiro da porta, a paz do Senhor, é a mesma coisa de Jesus está dizendo, vinde benditos de meu Pai, e Ele nos acompanha até o local do assento, ó, se assente aqui, se aconchegue aqui, fique aqui, aqui é o reino dos céus, irmãos. Olha aqui, que maravilha, irmãos. E assim a irmandade vai chegando, os santos vão recepcionando, o obreiro está recepcionando com a paz do Senhor, e todos vão se acomodando no lugar, esperando o momento glorioso da nossa reunião iniciar, meus queridos irmãos e irmãs. E quando vai chegando uns 30 minutos antes de começar a reunião, irmãos, e quanto mais frequentada as nossas reuniões, mais santos estão presentes, mais anjinhos pequeninos, irmãos, eles vão chegando e vão se aglomerando aqui, irmãos, para participar, ficam ansiosos também para que a reunião comece, os anjinhos pequeninos, assim como nós também, né, irmãos? Chegamos aqui, sentamos, guardamos, conversamos com um, cumprimentamos, paz do Senhor, conversamos com um, conversamos com o outro, até uma meia hora antes de começar a reunião. Quando chega na última meia hora, os últimos 30 minutos, então aí já começam os louvores, irmãos, a preparação, irmãos, começa a chegar os irmãos coristas, os músicos, afinando seus instrumentos para ficar um louvor assim perfeito, preparando, fazendo aquecimento, né, irmãos? O coral também é bom chegar mais cedo, fazer o aquecimento para ter uma voz assim mais aveludada, irmãos. Então vai tendo aquela preparação. E aí cantamos, aqui os irmãos costumam tocar alguns hinos, né? Depois, logo na sequência, isso é nos últimos 30 minutos antes de começar a reunião, na sequência cantamos uns 2, 3 corinhos e o hino do coral. Vejam, tudo uma preparação, irmãos, tudo uma preparação para o momento sagrado da reunião. E então, quando, depois dos 30 minutos de louvores, então inicia-se a reunião.
E então virá dos céus, inicia a reunião com o pastor, enfim, com todos os procedimentos, né, da reunião. Inicia-se a reunião, então vem dos céus, irmãos, designados pelo nosso Deus, escalados pelo nosso Deus, santos para virem participar da reunião. O nosso irmão Aldo, certa vez ele disse que os profetas, os apóstolos, estavam participando das nossas reuniões, que era para ter muita reverência, muito respeito, muita consideração nas nossas reuniões pela presença destes santos de grande poder, irmãos. Só que, irmãos, tem muitos, ou alguns, vamos dizer assim, que não valorizam estes momentos sagrados, os momentos de reunião. Muitas vezes fica de corre, vai no banheiro, vai tomar água, às vezes ficam nos anexos, conversando, se distraindo, e muitas vezes, aquilo não vi, né? Mas tem lugar que ficam nos celulares, né? Nas mídias sociais, às vezes até tirando uma foto do pastor e mandando pelo WhatsApp, para outros que estão lá no tal lugar, às vezes comentando o assunto que está sendo realizado. Esses estão desconectados do reino dos céus, irmãos. Foi por isso que o irmão Aldo disse: as portas da igreja apostólica estão abertas para todos, mas e as portas do céu se abrirão para a sua pessoa? Olha só, irmãos, olha o que o profeta disse, irmãos: as portas da igreja estão, a igreja acolhe a todos, aqui é o reino dos céus. Só que nem todos sentem essa alegria que falei, sente essa paz, esse contentamento de estar participando da reunião, irmãos. E muitas vezes não vê a hora do pastor terminar a reunião para ir embora. Só que quando vai numa festinha, num aniversário, num casamento, uma festa à noite, aí passa meia-noite, 1h, não tem pressa de ir embora. Só que quando está na hora da reunião aqui, tem pressa. O pastor está demorando demais e não sei o quê. E fica. Esses estão desconectados do reino dos céus, meus queridos irmãos. Sinto muito em dizer isso aos seus corações, meus queridos irmãos, mas a verdade precisa ser falada para que todos entendam a riqueza destes momentos que nós estamos tendo, irmãos. E Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, irmãos, nós estamos vindo para a igreja, sentindo paz, alegria, contentamento, felicidade por participar de uma reunião apostólica, irmãos. Por isso que Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. E São Tiago nos afirma, reforça: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois bem, meus prezados irmãos e irmãs, cumpridores da palavra, nós ensinamos a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, e juntamente com a doutrina que é a fé no Consolador, a fé no Santo Irmão Aldo, a fé em Deus, irmãos, ensinamos a vida a se santificar, a se consagrar. Ensinamos, irmãos, a igreja ensina a crer nos santos em espírito e verdade, enfim, ensina a crer no conjunto doutrinário da fé apostólica.
Mas juntamente com a doutrina, que é o conjunto doutrinário da fé apostólica, também é ensinado, irmãos, para todos a disciplina, porque as duas coisas são dois pilares, doutrina e disciplina. As duas coisas precisam andar junto, porque nós temos, irmãos, que ser honrados, ser disciplinados, ser justos, sempre procurar ser verdadeiro, falar a verdade com o nosso irmão e com todos, né, com o nosso próximo, irmão, sempre, nunca omitir fatos, sempre ser sincero para consigo mesmo. Então, temos a nossa disciplina apostólica, que ensina as regras do bom viver. Todos aqueles que estão sendo preparados para o reino dos céus tomam conhecimento, participam das reuniões, ouvem a mensagem dos céus, o recado dos céus, irmãos. E muitas vezes a gente tem visto algumas desobediências, alguma falta assim de amor para com a igreja, irmãos, alguns falta de reverência, irmãos, mas nós não podemos, irmãos, julgar, porque o irmão Aldo, quando ele fazia fila na sede da nossa Santa Igreja e nos lugares onde ele ia levar a Santa Comunhão, irmãos, passava pela fila muitos irmãos ali. O irmão Aldo chegava, a igreja se levantava e fazia uma fila para cumprimentar o profeta. E muitos estavam em conformidade com a doutrina, com a disciplina, se consagrava. E o irmão Aldo cumprimentava, a gente beijava a sua santa mão, ele nos dava alguma palavra de conforto, de ânimo, de fé, e assim a fila ia seguindo, irmãos. Só que tinha alguns que o irmão Aldo, além de cumprimentar, além de dar algum conselho, além de falar alguma coisa, a Santa Avó vai te ajudar, irmãos, ele batia no ombro. Confia. Quando a gente contava algum problema para o irmão Aldo dizia, batia no ombro, confia, a avó vai ajudar, eu vou pedir para a avó. E tinha alguns irmãos que ele parecia que queria ir junto, sabe? Eles davam alguns passinhos assim, irmãos. Aí alguém observando essa atitude do irmão Aldo, perguntou para ele, irmão Aldo, por que tem alguns que o senhor parece que quer ir junto? Aí ele falou assim, é a santidade. Aqueles que já alcançaram um nível elevado de santidade, parece que é um imã, né? Atrai, a pessoa quer ficar, a gente quer ficar mais perto. E o irmão Aldo sentia isso e que dava alguns passinhos, quando estava na fila cumprimentando, irmãos. E tinha alguns que passavam em desacordo também, irmãos. Muita juventude passava em desacordo. Cumprimentava o irmão Aldo, irmãos. O irmão Aldo tratava todos muito bem, irmãos. E tinha alguns que ficavam observando e faziam um juízo errado ainda, irmãos do céu, faziam um juízo errado. Irmão Aldo, mas o senhor não está vendo? Chegava ao ponto de falar, irmãos, irmão Aldo, mas o senhor não está vendo? Olha essa moça aí, olha esse moço aí, ó, situação, como é que está? Acabou de passar pelo senhor aí. Sabe o que ele dizia? Eu estou aqui para salvar e não para condenar. Quer dizer, está dando oportunidade para todos para se regenerar. Nessa altura da mensagem a gente lembra de uma passagem de Jesus nosso Senhor, quando ele disse assim, que duas pessoas foram ao templo, irmãos, e era um judeu e um publicano. O judeu batia forte no peito,
fazendo a sua oração, porque ele todo dia estava no templo, porque ele trazia o dízimo, porque ele era santo, porque ele era consagrado, porque estava aí, batia no peito e pedia a graça divina. E aquele judeu dizia assim: eu não sou como esse publicano aí, homem, pecador, não sei o quê, entendo, se orgulhando, se achando que era o melhor. E o publicano dizia assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Irmãos do céu, o que Jesus disse? Quem que desceu, quem que foi justificado diante do Criador? Foi aquele que se humilhou, que pediu misericórdia. Então, irmãos, por mais que a gente veja alguma coisa aqui, em alguém, por exemplo, não devemos julgar, devemos pedir, orar pelaquela pessoa, não devemos comentar, não devemos falar, orar por aquela pessoa. Santa avó, santo irmão Aldo, tem misericórdia, ajude aquela pessoa, ajude aquele irmão, aquela irmã, ajude a entender a riqueza do reino dos céus, e tenha misericórdia de mim, Santa Mãe, que eu não faça um juízo errado. Irmãos, assim nós devemos fazer. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja Apostólica está de portas abertas para acolher a todos, mas é preciso, irmãos, praticar a nossa doutrina, a nossa fé, e além de praticar a nossa doutrina, temos que também ser obedientes à vontade do Criador, porque as portas da igreja estão abertas para acolher a todos, mas a porta do céu só abrirá somente para aqueles que, além de entrar na igreja, permanecem fiéis, obedientes e disciplinados, vivendo em conformidade com a vontade do Criador. E aqui o boletim diz que cada um de nós examine nossa vida, né? E se pergunte: estou apenas entrando pelas portas da igreja ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abra para mim? Então, irmãos, aqui está a reflexão. Eu estou participando da reunião com alegria, com contentamento? Estou recebendo o alimento dos céus? Ou estou simplesmente participando? Como eu estou vivendo? Esta reflexão nós precisamos fazer. O primeiro passo é estar na igreja. Nós estamos, irmãos, mas precisamos ter uma vida transformada pelo Evangelho do Reino dos Céus. Aqui também, irmãos, entra uma outra parábola de Jesus, nosso Senhor, muito importante nessa altura da mensagem aqui, uma parábola de Jesus muito importante que se encaixa direitinho nestas palavras do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, Jesus disse que um semeador saiu a semear e lançou a semente. No caso, a semente é a palavra de Deus, que Jesus estava se referindo. Então esse semeador saiu a semear, lançou a semente caiu em vários solos, vamos dizer assim, várias terras, terra rochosa, terra espinhosa, terra boa, irmãos. E ele diz que uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Outra parte caiu sobre a rocha, cresceu um pouco, mas não tinha raiz, não conseguiu sobreviver. Outra parte da semente caiu sobre espinhos, enfim, e os espinhos sufocaram. E uma outra parte da semente caiu sobre a boa terra, irmãos.
E essa parte da semente que caiu sobre boa terra, cresceu, frutificou e deu seus frutos. Aí os apóstolos perguntaram: mestre, então explica para nós essa parábola. Aí Jesus disse: olha, a semente é a palavra de Deus. Irmãos, a terra são os corações, são os ouvintes. Então, a palavra cai no coração, muitos ouvem, acham bonito a nossa pregação, mas não ficam conosco. Então é a semente que caiu à beira do caminho, irmãos. Às vezes participa de 1, 2 reuniões, ouve alguns programas Hora Milagrosa, mas não ficam conosco, irmãos. Outros vêm e ficam por um certo tempo. Só que não tem força no coração, meus queridos, para seguir este santo caminho, irmãos. Não tem força. Às vezes as ilusões deste mundo, irmãos, acabam tomando assim aquela vida, irmãos, tomando no pensamento daquele apostólico, e ele fica por um tempo e acaba saindo. Geralmente isso acontece com os filhos, né, irmãos? Alguns filhos de apostólicos que crescem até uma certa altura da vida, né? Tem mocinhos, mocinhas, e depois as ilusões deste mundo, as amizades deste mundo, irmãos, acaba tirando. Essa parte da semente que Jesus disse, irmãos, é a parte que caiu sobre a parte rochosa, né? Que vai até uma altura. Aquela planta vai até uma altura, mas não tem raiz profunda para resistir às dificuldades da vida, irmãos. Então acabam saindo. E já a semente que caiu em boa terra são aqueles que ficam. Às vezes um casal tem 2, 3, 4 filhos, às vezes fica só o casal e mais um filho, mas os outros filhos não estão. Às vezes um esposo é apostólico, a esposa não é. Às vezes a esposa é apostólica, o esposo não é. Irmãos, tudo isso é porque é como a parábola da semente, né? É o coração de cada um. Irmãos, às vezes a pessoa está participando de uma reunião, por exemplo, um visitante, vem participar da reunião, gosta tudo, aceita a pregação apostólica, irmãos, só que quando sai daqui, ainda não se converteu, aí encontra ali na frente os amigos, por exemplo, de um bar, do vício, amigos de jogos, e acaba se envolvendo de novo naquilo ali, e acaba apenas tomando conhecimento, irmãos. E os que ficam, produzem frutos. E Jesus até disse, de 80 a 100, produz muitos frutos, porque são esses que estão sendo preparados para o reino dos céus. A oportunidade é dada para todos, como a semente é lançada a toda a terra. Irmãos, a nossa pregação precisa chegar a todos os corações, a todas as nações da terra, irmãos. Só que somente os que tiverem bom coração. Aliás, os anjos, a milícia celestial cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então precisa ter boa vontade para seguir a nossa igreja. E aqueles que sentem a alegria, a felicidade, o contentamento, que a semente caiu em boa terra, é preciso, irmãos, dar os frutos, né, irmãos? A nossa participação na reunião, nossa frequência, nossa assiduidade, sempre que possível, é um fruto da nossa fé. O nosso ministério, aqueles que têm um ministério apostólico, irmãos, está dando fruto da sua fé, está ajudando o Consolador e está dando fruto da sua fé, do seu amor para com a obra apostólica, irmãos. Então, vamos
neste santo caminho, nos preparando para a glória celestial. Porque a razão de ser, meus queridos, de nós aqui estarmos reunidos, participando das reuniões, os que participam do ministério apostólico, irmãos, no cargo que for, a razão de ser dos irmãos estarem sentados aí, os irmãos membros, participando da reunião apostólica, o motivo que nos leva a participar das reuniões, a servir no ministério, é porque nós temos um ideal, irmãos, uma meta, um objetivo. Qual é essa meta, irmãos? É chegar ao reino dos céus, irmãos. É um dia poder adentrar naquele reino de glória, reino de paz, onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, existe a mais perfeita união de espíritos, irmãos, que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo, que Jesus, a Mãe Virgem Maria, abençoe grandemente a todos e dê muita sabedoria para todos entenderem a riqueza do reino dos céus e desta Santa Igreja Apostólica. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Em primeiro lugar, nossa gratidão ao Pai, ao Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Em nome deles, meus queridos irmãos e irmãs, quero agradecer a participação de todos os irmãos e irmãs, os nossos espectadores também, agradecer os nossos obreiros, diáconos e diaconisas, agradecer os coristas, músicos, regentes, os irmãos ali da equipe técnica, o áudio e da imagem, irmãos, e convidá-los para a próxima quarta-feira, aqueles que puderem, aqui estejam, para juntos, unidos, participarmos de uma reunião, a reunião de oração, né, irmãos, dedicada ao Santíssimo Espírito de Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles que puderem, venham participar da nossa próxima reunião na quarta-feira. Amém. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé e vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. Em sentido de reverência, oremos. Glorioso Deus, eterno, soberano Pai celestial, nosso louvor, adoração e veneração a Ti e ao Seu Santíssimo Espírito, por esta oportunidade que foi concedida a todos nós de participarmos desta santa reunião. Agradecemos também a Jesus, Teu amado Filho, agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, pela oportunidade que nos deste, pelos hinos que ouvimos, que cantamos, pela vinda de anjos e santos do reino dos céus, pela participação do coro angelical na nossa santa reunião, ó Pai, e por tudo quanto o Senhor Deus nos proporcionou nestes momentos de paz, de alegria e de felicidade, ó Pai. E há muitos dos Teus filhos nesta hora em oração estão, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, pedindo a solução para os problemas da vida. Querido Deus, Santíssima Avó Rosa, ajude a todos nós, Santa Mãe, e muito especialmente aqueles que estão pedindo alguma graça, alguma bênção, vó, que a Senhora realize o milagre de acordo com a vontade do nosso Deus Pai Criador e conforme o mérito de cada um, Santa Mãe,
e ajude a todos para que tenham paz, tenham felicidade, se consagre, tenham seus problemas resolvidos. Abençoe o ministério apostólico, abençoe também, Vó Rosa, as famílias, os lares, os casais, os de mais idade, já com suas limitações. Também pedimos, querida e Santa Vó Rosa, pelas autoridades mundiais, Santa Mãe, por toda esta humanidade, que a Senhora tome conta das situações neste mundo, para que haja paz nos corações e para que possamos, Vó Rosa, ter o privilégio, ter liberdade para anunciar teu santo nome, Santa Mãe, aonde for preciso e necessário. Querida e Santa Vó Rosa, lembramos também, Mãe Celeste, destas pessoas que estão com seus nomes nesta caixinha de pedidos de oração. Santa Vó, a Senhora conhece os problemas da vida, as lutas, as dificuldades por quais teus filhos estão passando. Tens misericórdia, querida Vó Rosa, envia anjos e santos para levar a tua bênção. Às vezes estão internados, doentes, Santa Mãe, baixados em hospitais, casas de saúde, ou até em suas próprias casas, Santa Mãe. Outros às vezes trilhando caminhos tão difíceis, como dos vícios, das entorpecentes, das drogas. Tens misericórdia, Vó Rosa, envia anjos e santos para levar a tua bênção e a água da vida a todos esses que foram lembrados nesta caixinha com pedidos de oração, Santa Vó. E agora teus filhos vão retornar para os seus lares, que os anjinhos pequeninos protetores possam retornar junto a eles, Santa Mãe, e que nos dê uma feliz tarde de domingo, uma feliz semana de trabalho, e na outra oportunidade aqui estejamos reunidos neste santuário para te adorar, te servir e receber bênçãos preciosas. Amados irmãos, irmãs e espectadores, recebam nesta hora as bênçãos que lhes dão o nosso Deus Pai Criador, seu Santíssimo Espírito, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó e o Santo Profeta Irmão Aldo. E por mais esta reunião e por todas as bênçãos concedidas a nós e por esses momentos tão alegres e felizes que passamos, Santa Avó, a nossa gratidão hoje e para todo sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até quarta.